Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Nesse culto de hoje, a mensagem tem como tema: lute, vença as suas lutas emocionais. E eu li essa semana uma pesquisa que foi feita no Instituto de Pesquisa, que essa pesquisa diz que 53% dos brasileiros declararam que seu bem-estar piorou de uns anos para cá, e 25% de aumento da relevância global em ansiedade e depressão. Então, nessa noite, temos como tema: vença as suas lutas emocionais. Abra sua Bíblia em Filipenses 4:4. Vamos ver a resposta que a Bíblia tem sobre tudo isso. Infelizmente, devido ao que aconteceu recentemente aí com a pandemia e muitas outras coisas depois disso, infelizmente esse número de depressão, de ansiedade, de crise de pânico tem aumentado, não somente lá no mundo afora, mas também dentro da igreja. Vamos ver a resposta que a Bíblia tem a respeito disso. Filipenses 4:4 diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, neste momento, ó Pai, o Senhor possa falar e tratar nossos corações, ó Pai. Que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, ó Deus, possamos receber de todo o coração a palavra que vai ser semeada nessa noite, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. A semente ela só pode só morrer e depois crescer e dar bons frutos se tiver um terreno ali preparado para receber aquela semente. Que as nossas vidas, os nossos corações possam ser essa terra preparada para receber, ó Deus, da tua mensagem, da tua palavra nessa noite, ó Deus. Que possamos sair daqui transformados, possamos sair daqui livres no Senhor, capazes de estabelecer em nossos corações, em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Possa sentar. Aqui em Filipenses, nessa carta escrita por Paulo, veja que Paulo está dizendo: alegre-se no Senhor. E novamente ele diz: se alegre. Mas existe um contexto que eu quero dizer para vocês dessa mensagem. Paulo escreveu essa carta para Filipenses e ele estava preso. Ele tinha tudo para estar triste, revoltado com Deus, amargurado. Ele tinha tudo para se revoltar contra Deus. Que ele estava pregando o Evangelho, só que neste momento ele estava preso. E ele disse para essa igreja: alegre-se no Senhor. A nossa alegria não pode estar nas coisas lá fora, nos bens lá fora. A nossa alegria tem que estar no Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus. Aqui diz que devemos nos alegrar nele. Devemos sempre nos alegrarmos em Cristo Jesus. Por mais que nossa vida aparentemente está num cativeiro, está num lugar isolado, preso, devemos sempre nos alegrarmos no Senhor Jesus Cristo.
Devemos sempre nos apegarmos na paz que excede todo o entendimento. Entenda, não é qualquer paz, é uma paz que excede todo o nosso entendimento. Essa paz de Cristo Jesus precisa estar dentro dos nossos corações, para podermos vencermos as batalhas que enfrentamos diariamente. E infelizmente esse número tem crescido cada vez mais. Essa doença, a depressão, é a doença do século. Algo que tem tirado vidas de muitas pessoas. Antigamente era uma doença que pegava pessoas com idade mais avançada. Hoje, atualmente, a gente vê que o número tem crescido. Os jovens e adolescentes têm tirado a sua vida. A depressão tem dois estágios. Um delas é somente físico, é uma doença física. E a outra é uma doença espiritual, onde a pessoa precisa passar por um processo de libertação. Mas a medicina está aí. Temos psiquiatras, temos psicólogos para tratar esse tipo de doença que dá na alma das pessoas. Eu não sei se você está sofrendo por isso, ou se você conhece alguém que está sofrendo por isso, que está passando por esse processo, que precisa de cura. Nós precisamos nos alegrarmos no Senhor, por mais que venham os dias difíceis na nossa vida, por mais que estamos passando por processos difíceis na nossa casa, no nosso emprego. Não podemos deixar o nosso emocional vencer. Precisamos lutar e vencer isso com Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Devemos guardar nossa mente, nosso coração em Cristo Jesus. Devemos nos guardar em Cristo Jesus. Paulo estava preso, mas estava feliz. Esse livro de Filipenses é reconhecido como a carta da felicidade. Se a gente ler mais para frente, vamos ver que Paulo não simplesmente está feliz, mas ele agradece a Deus por tudo que tem feito na vida dele. Mas ele está preso. Estava num lugar preso pelas autoridades daquela época. Devemos sempre permanecermos felizes na presença do Senhor. Devemos sempre buscar algo para nos tirar desse foco, dessa depressão, dessa ansiedade. Que a ansiedade tem atingido muitas pessoas também. De estar ansioso do que vai acontecer no amanhã, sendo que o amanhã só pertence a Deus. Mas muitas pessoas estão ansiosas. Precisamos ter algo como hobby para nos tirar desse foco, dessas coisas. Temos que buscar algo que nos alegra. Pode ser louvores, pode ser a palavra de Deus, pode ser a igreja, pode ser também o futebol, você assistir futebol. Algo que vai nos tirar dessa escuridão, desses momentos difíceis. Mas Cristo Jesus é o único que pode nos livrar, dar essa paz. Não é qualquer paz. Não é qualquer paz. Para um pode ser de um jeito essa paz, mas para outro é de outra maneira. Essa paz em Cristo Jesus excede todo o entendimento. Nós não podemos entender essa paz que nós recebemos dele.
devemos sempre nos alegrarmos em Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia. Agora em 1 Reis 19. 1 Reis 19. Veja que a Bíblia não esconde nenhum lado das pessoas, nenhum lado difícil, nenhum lado de depressão das pessoas. Aqui vamos ler sobre Elias. Aqui na Bíblia não está escrito a palavra depressão, mas se a gente for ver, que a gente vai ler aqui nesse momento, vamos ver que Elias sofreu por um momento de depressão. Elias, um profeta que fez, como a música que cantamos aqui, descer fogo do céu e queimou o altar. O profeta que fez uma oração e parou de chover sobre a terra. Ele fez uma nova oração e voltou a chover. Elias tinha matado 850 profetas de Baal. Depois disso, depois de muitos milagres que aconteceu na vida dele, nesse versículo 19, vamos ver o momento de aflição que aconteceu com esse profeta. Reconhecido como um dos maiores profetas, porque ele colocou uma outra pessoa para suceder o seu lugar. Vejamos que muitos outros profetas não conseguiram ter uma outra pessoa para dar continuidade. Ele ungiu Eliseu para dar continuidade, e Eliseu fez o dobro do que Elias fez. No versículo 19 diz assim, 1 Reis 19, no número 1 diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses que me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer o que sua vida, o que você fez com as deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Betzeba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a pé, um pé de Esta, sentou-se debaixo e melhorou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali juntou a sua cabeça. Havia um pão assado sobre a brasa quente e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, ao monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Até aqui. Veja, em versículos anteriores, em momentos anteriores, Elias tinha matado os profetas de Jezabel. Eles os profetas fizeram um altar e ali ofereceram para Baal aquele altar de sacrifícios. Só que Baal não respondeu com fogo.
um homem sozinho chamado Elias. Ele montou o altar de Deus, colocou a oferta no altar, colocou água que estava sem sobre a terra, porque ele tinha feito a oração para cessar a chuva sobre a terra. E ele fez uma oração para que todos vejam, faça descer fogo sobre o céu, e aquele altar foi tomado pelo fogo de Deus. Só que depois daquilo, ele pegou a sua espada e matou todos os profetas de Baal, de Jezabel. Depois disso, logo depois, aqui no versículo 19, diz que Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. E ela jurou que ia fazer a mesma coisa com Elias, o que ele tinha feito com aqueles profetas. E Elias ficou com medo. Aqui a palavra de Deus diz que Elias foi tomado por um medo e fugiu. Ele fugiu porque ele estava com medo. Veja o momento que apertou na vida de Elias. Ele já tinha feito várias outras coisas. Jezabel era só mais uma coisa para Deus. Para Deus, Jezabel era como fossem esses outros profetas falsos, desses deuses qualquer. Elias já tinha feito muitos milagres e maravilhas nos olhos de muitas pessoas. Mas quando uma mulher o ameaçou, ele teve medo. A palavra de Deus não diz claramente a palavra depressão, mas se a gente for ver, ele se sentiu uma forte depressão aqui neste momento. Ele fugiu, ele foi se esconder. Um anjo do Senhor enviado por Deus foi o visitando, foi até ele. Deus deu comida e água para ele. Ele comeu e voltou a deitar-se de novo. Veja claramente, ele passando por um processo de depressão. Ele se excluiu das outras pessoas. Ele deixou o seu servo e se colocou sozinho debaixo de uma árvore. Ele deitou e dormiu ali. Processo de depressão. As pessoas querem ficar sozinhas, excluídas, querem passar esse momento sozinhas, ficam sem comer, sem beber. Veja Elias passando por isso. Ele desejou a morte. Para ele já tinha acabado tudo que tinha para ele na terra. Veja, ele diz assim: já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Talvez os pais dele errou, os antepassados deles erraram. E aqui ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais, os meus antepassados. Ele desejou a morte. Aqui a palavra de Deus diz assim, no 4: ele entrou no deserto, caminhando um dia, chegou em um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Muitas das vezes estamos pedindo para Deus nos levar, pedindo para Deus nos levar. Às vezes você conhece alguém que está passando por isso, que está desejando a morte. Entenda que para Deus a vida de Elias não tinha
Deus, a nossa vida não acabou ainda. Para Deus, a vida da pessoa que você conhece que possa estar passando por esse processo, Deus está dizendo que ainda não está acabado. Pois Ele tem algo ainda para acontecer na nossa vida. Pode ser um processo difícil, pode ser um processo muito complicado, mas precisamos levantar-nos, comer, beber e voltarmos. E voltar, pois Deus está falando conosco. No 9 diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Perceba, ele aqui ainda mentiu para Deus: estou sendo zeloso. Não, ele não está lá por ser zeloso a Deus, ele está lá porque ele teve medo, ele desejou a morte. Continuando: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estou procurando, estão me procurando uma carne. O Senhor lhe disse: saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Perceba o processo de depressão que ele está passando, que ele disse para Deus que todos os outros profetas foram mortos, que só sobrou ele. As pessoas, quando estão com depressão, elas dizem que estão cansadas, porque só elas estão fazendo as coisas, estão carregando as coisas sozinhas. A depressão tem entrado dentro da igreja, porque líderes, a maior parte são líderes que estão sofrendo com depressão, porque estão normalmente carregando tudo sozinho, estão fazendo tudo sozinho, por achar que não tem mais ninguém para fazer a obra de Deus. Depois, no momento, o outro profeta, Obadias, fala para Elias que tinha mais de 100 profetas escondidos. E ele achando que estava sozinho, que só tinha ele, mas tinha outros profetas escondidos. Diz assim: então veio um vento fortíssimo, que separou-se os montes e esmagarou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. 12. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso. Novamente ele dizendo isso ao Senhor, o Deus do exército. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão me procurando para matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azareel para rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de
Safate para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jaú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não os beijaram. Entenda que Deus falou para Elias: volte por onde você veio. Isso significa que ele deveria voltar e renunciá-los assim. Ele deveria voltar porque ele ainda tinha uma missão ainda. Mais para frente a gente vai ver que Elias, Deus não tirou a vida dele. Veio uma carruagem do fogo e o levou, o arrebatou. Tamanho que era esse profeta, mesmo passando por momentos difíceis, Deus está falando para você que ainda não acabou. Volte, porque ainda não acabou. Deus tem algo ainda para fazer na sua vida. Como Deus tinha algo para fazer na vida de Eliseu. Por tudo que ele fez, ele estava passando por momentos difíceis, achando que Jezabel ia matar. Sendo que ele já tinha mandado matar e ele já tinha matado muitas outras pessoas. Ele teve medo. Só que Deus ainda tinha propósito na vida dele. Deus ainda tem propósito na nossa vida. Por mais que seja muito difícil, não deixe os sentimentos dominar a sua mente. Não deixe ser dominado pelos seus sentimentos que são passageiros. Aquilo que você está passando no seu dia a dia de trabalho, na sua casa, é passageiro. Não é eterno. Nada na sua vida, na minha vida é eterno. É um ciclo na nossa vida que estaremos um dia bem ou um dia mal, mas precisamos permanecermos firmes na palavra do Senhor. Não podemos fugir, fazer como Elias fugiu. Mesmo Paulo estando preso, eu disse: alegre-se no Senhor. Se estamos presos numa dívida financeira, se estamos presos por não conseguir um emprego, se estamos presos por nada estar acontecendo na maneira que nós queremos na nossa casa, na nossa vida, precisamos permanecermos firmes e alegrarmos no Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos alegrarmos no Senhor, pois Ele é nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em João 12. Evangelho de João 12, 27. Amém? João 12, 27. Vai dizer assim: agora meu coração está perturbado. E o que eu direi? Pai, salva-me nesta hora? Não. Eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei, e
eu glorificarei novamente. E a multidão que estava ali, ao ouvir, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Até aqui. Veja esse momento de aflição, e era o próprio Jesus que estava passando. Aqui ele diz: o meu coração está perturbado. Às vezes o seu coração pode estar perturbado, mas perceba a mensagem de Jesus. E o que eu direi? Pai, salva-me nessa hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Tudo tem um propósito na nossa vida. Esse momento de aflição que Jesus estava passando, existia um propósito que tinha que acontecer. Se é algo que está acontecendo na nossa vida, é um propósito de Deus que tem que acontecer. Se nós glorificarmos o nome do Senhor, Ele nos glorificará. Ele jamais vai nos abandonar se nesse processo a gente não abandonar Ele. Jesus falou: eu não vou pedir para isso passar. Eu só te peço, Pai, glorifica o teu nome. E veja, o próprio Deus falou, porque as pessoas que estavam ao redor de Jesus ouviram essa voz. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz do Senhor que sussurra nos nossos ouvidos. Se você quer vencer essas batalhas, essas lutas, não idolatre o seu sentimento. Não podemos idolatrar os nossos sentimentos. Por mais que sejam difíceis, precisamos lutar para vencer esse sentimento. Cuidado quando você está muito cansado e fala para Deus tirar você desse casamento, desse ministério, desse emprego, desse momento difícil que você está passando. Toma cuidado com aquilo que você pede para Deus. Houve um tempo, muitas pessoas, muitos teólogos, pessoas envolvidas com a palavra, acharam que esse século, esse ano de 2024, 2023, encerrou recentemente e entramos em 2024, as pessoas estariam mais atentas. Mas o que acontece no mundo, nos dias de hoje, é que as pessoas estão mais ateístas. Deísmo é as pessoas que acreditam em Deus, mas que acreditam num Deus distante. Aquelas pessoas que acreditam que existe um Deus que criou tudo que existe nesse mundo, mas é um Deus que fala distante, que deixa tudo a gente fazer o que a gente quer aqui na terra. Esse é o pensamento de muitas pessoas desse século, desse ano. As pessoas estão mais deístas. Sabe aquela pessoa que faz um relógio? Que monta um relógio, coloca ele para trabalhar, e ele começa a contar as horas. As pessoas acham que Deus é assim. Fez tudo, fez o mundo, fez todos nós. Só que Deus não interfere em mais nada. Deixa a gente fazer o que a gente quer sem interferência dele. As pessoas acreditam nisso. Muitas pessoas no mundo têm crescido cada vez mais num Deus distante.
Mas eu digo para você que Ele é Deus Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele é Deus que está conosco. Está com todos nós todos os dias. Pois Ele é Deus Emanuel, o Deus conosco, que está passando junto conosco nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Ele está conosco. Precisamos vencer essas batalhas, essas lutas emocionais. E no versículo em João também, que diz que Jesus chorou. O próprio Jesus chorou quando chegou até o túmulo do seu amigo Lázaro. Estavam milhares de pessoas chorando, tristes. E a palavra de Deus diz: quando ele chegou naquele lugar, Jesus chorou. Entenda, Jesus não chorou porque sabia que não ia acontecer mais nada com Lázaro, ele simplesmente ia morrer. Ele já sabia que Lázaro ia ressuscitar. Já tínhamos passado 3 dias. O corpo ali já estava defendendo. Jesus chorou. Em Romanos 12 diz assim: alegra-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração, compartilhe o que você tem com os santos, em suas necessidades, pratique a hospitalidade, abençoe aqueles que te perseguem, abençoe, não os amaldiçoe, alegre-se com os que se alegram, chore com quem chora. Jesus chorou com quem estava chorando ali. Só que aqui Paulo está dizendo: chora com quem está chorando também. Se a gente conhece alguém que está passando por um momento de aflição, precisamos sentir essa dor. Nós, como igreja, precisamos ter compaixão e sentir essa dor. Chorar com quem chora, não simplesmente nos alegrarmos com quem está alegre. Precisamos sentir a dor do nosso próximo. Às vezes tem alguém da igreja que está passando por um momento de luta, de dificuldade. Precisamos passarmos junto com essas pessoas. Em Romanos está dizendo: alegre-se com quem se alegra e chore com quem chore. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não podemos ter a ambição de achar que a pessoa que está do nosso lado passando por esse momento difícil na vida. Não podemos ser orgulhosos ao ponto de abandonar essas pessoas. Se a gente não sabe o que a pessoa está passando, é uma coisa. Mas se agora a gente sabe, tem orgulho de não ajudar, de achar que são sábios, superior às outras pessoas, você está muito enganado. Romanos 12:17 diz assim: não retribua a ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Tome cuidado do que a gente tem que rejeitar. Tome cuidado de acharmos que somos superiores a outras pessoas.
só porque elas estão passando por essa luta, por esse momento difícil de ansiedade, de depressão. Devemos tomar cuidado, perseverarmos, lutarmos para vencer essas batalhas, essas lutas emocionais que têm dominado as mentes de muitas pessoas. Às vezes é uma doença, é algo que fez esse gatilho se abrir, e ela está passando por esse momento difícil, mas às vezes ela precisa de uma cura interior. Às vezes essa pessoa precisa ser sarada no seu coração, na sua alma, que foi ferida. Precisamos sempre orarmos por essas pessoas. Às vezes a pessoa precisa de uma libertação, porque é um demônio que está tirando a paz dessa pessoa. É algo que precisa ser tratado na igreja, pois esse mundo tem crescido cada vez mais dentro da igreja. Esse mundo tem atingido muitas famílias. Muitas famílias estão sendo destruídas por ansiedade, por desespero, por sentir medo ao extremo, ao ponto de tirarem a própria vida. Precisamos cuidar do nosso próximo. Se alguém está passando isso na igreja, precisamos cuidar dessa pessoa. Precisamos orar pelo interior. Precisamos pedir para essa pessoa buscar um profissional também da área, que é uma doença também, como uma outra. Antigamente não tinha um profissional da área, hoje existe. Existe remédio para controlar isso. Precisamos ser buscados o Senhor também. Não somente esses profissionais, mas nos apegarmos à palavra do Senhor. Sermos como Jesus. Se estamos passando por isso, porque existe um processo. E esse processo, esse propósito, é através da permissão de Deus. Nenhuma folha se cai de uma árvore se não tiver a permissão de Deus. Nada acontece na nossa vida se não tiver a permissão de Deus. Possamos ser transformados pelo Senhor e cuidarmos também de outras pessoas que estão passando por esse processo difícil, onde jovens, filhos têm acabado com a sua vida e ali acabando também com a família, os seus pais. Os jovens de hoje em dia têm buscado a felicidade e muitas outras coisas, mas que são passageiras. E a única coisa que é eterna é a palavra de Deus. Pode passar milhares e milhares de anos. Pode passar uma geração para outra. Mas a palavra do Senhor é a única que passa. É a única que permanece intacta desde o início. De milhares e milhares de anos. Precisamos permanecer firmes no Senhor, em Cristo Jesus. Que Cristo Jesus possa tocar no seu coração e te curar, te restaurar, te transformar. Livrar de tudo que você possa estar passando, ou para alguém que está nos assistindo passando também. Deus possa nos curar.
permanecemos firmes na palavra, na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém?